Chegamos para mais um tutorial do alimento diário. Desta vez é o livro 6 da mesma série, Palavra, Vida e Edificação. O título deste volume é O Enviado de Deus. Hoje nós vamos falar da semana 1, que o título é O Enviado. Vamos então começar, né? Na segunda-feira, o título da segunda-feira é Como Reconhecer um Profeta de Deus. Então, nós sabemos que Deus fala através de profetas e como reconhecemos que esse profeta é de Deus, né? Basicamente é isso. Ele fala pela palavra de Deus, ele fala a palavra de Deus. E se suas palavras são cumpridas, né, são realizadas, então isso mostra que ele é profeta de Deus, né? Aqui nós temos alguns exemplos, né? Aqui em João 5, então vamos lá, João 5, 19, né? Fala assim: Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Então, como é que o Pai faz a sua obra? É através da palavra, né? Então, também em Deuteronômio 18 tem um princípio aqui que nos fala de como é reconhecido o profeta de Deus, né? Ele fala assim: suscitar-lhe-eis um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então, vai surgir profeta, primeiramente aqui falando de Moisés, mas esse profeta se refere ao Senhor Jesus, né? Como profeta. Mas o Senhor Jesus, ele morreu, né? Viveu na terra 33 anos e meio, depois morreu e depois ressuscitou e depois foi ascendido aos céus, está à direita da majestade de Deus e se tornou o Espírito. E como Espírito, ele entrou naqueles que creem na palavra, naqueles que invocam o nome do Senhor e são salvos, né? Então, esses são os requisitos, né, para provar se este é o profeta de Deus. Em João 5, 31 e 32, ele diz assim: Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o seu testemunho, que ele dá de mim. Então, aqui nós temos alguns requisitos. Primeiro requisito é o que já li, né? Um profeta enviado por Deus não pode testificar de si mesmo. O segundo requisito é que outro dá testemunho dele, né? Acabamos de ler aqui. Outro é o que testifica a meu respeito e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. E terceiro requisito, não apenas o homem, né? O outro dá o testemunho, mas também tem que ter a parte de Deus. Deus tem que aprovar, né? Essa palavra dita pelo seu canal, né? Então está também no capítulo 5, 36b, né? Vou ler todo o versículo. Diz assim: Mas eu tenho maior testemunho do que o de João. Então, quem dava testemunho de Cristo era João, né? Ele deixou bem claro que ele não era Cristo, e sim aquele que vai vir após ele. Aquilo lá é Cristo, sim. E aí, João dava testemunho do Senhor. Só que aqui disse: mas eu tenho maior testemunho do que de João. Então, aqui o terceiro requisito é que
Porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou. Então aqui prova que não somente o homem dando testemunho, mas também o próprio Deus, né? O próprio Pai testificando, né? Jesus tinha um testemunho maior do que João Batista, que é o próprio Pai. Amém? Muito bom, né? Essa parte aí. Tá? E chegamos então na terça-feira, cujo versículo é: O Pai que me enviou, esse mesmo é o que tem dado o testemunho de mim, jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Realmente, hoje, não vemos a sua forma, não temos visto a ele, não ouvimos ele diretamente, mas hoje ele fala por meio da sua palavra. E sua palavra falada por meio de canal certo, então se torna a palavra profética. E essa palavra que nós seguimos hoje, né? Deus dá testemunho de seu profeta. Então vou ler alguns trechos do alimento diário mesmo. Primeiro, no segundo parágrafo, no terceiro parágrafo, quando começa assim: quando a palavra de um enviado de Deus é proferida, ela mesma faz a obra, seguida de sinais, milagres e prodígios. E essa obra, que homem nenhum é capaz de fazer, testifica que tal pessoa é enviada de Deus. Esse testemunho é seguro e com ele ninguém pode ser enganado. Quando a palavra verdadeira é proferida, confirmada, cumprida, e tudo se sucede de acordo com o que foi falado, podemos crer. Esse é o testemunho dado pelo Pai. Realmente, nesses anos, o Senhor tem realmente abençoado-nos com a palavra profética, né? Toda semana nós temos live de quinta, também temos live de sábado de manhã para todos os comportores. E domingo à noite nós temos uma mensagem, né? Essas são palavras proféticas, né? E pelo qual, se a gente crê, então essa própria palavra, ela realiza a obra de Deus. Então aqui nos mostra que nós temos vários ferramentas que o Senhor nos deu e foi cumprido através do falar do profeta, né? Primeiro temos o SEAP, graças ao Senhor, porque nossa missão é pregar o evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim, né? Nós temos o SEAP, né? Através da comportagem, levamos essa palavra que contém o reino, que contém o evangelho do reino a todas as pessoas, através de comportagem. Então nós temos comportores dinâmicos. Também temos IVPT. IVPT, né, tem sido muito usado por Deus para transmitir a palavra de Deus através desse canal, e essa transmissão tem alcançado o mundo inteiro. O mundo inteiro, então, estão ouvindo, né, e praticando essa palavra, né, através da transmissão de IVPT. Então, aqui citamos alguns países, né? Estados Unidos, México, Canadá, Oceania, que é a Austrália, né? Porto Rico, né? E tal, e outros lugares na África, então, né? Vários países hoje tem SEAP levantado e hoje também tem a comportagem dinâmica para levar os livros, semear os livros que tem o Evangelho do Reino. Amém? Na quarta-feira diz assim: como fazer a obra de Deus? Essa é a pergunta que sempre fazemos, né? Que faremos para realizar as obras de Deus? Então aqui está, vamos ler um versículo aqui, João capítulo 6, João capítulo 6, 28. Dirigiram-se, pois a Jesus, né? Perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então, a obra de Deus é que crê.
né? Para aqueles que creem. Se nós cremos, então a obra de Deus é feita. Então, o crer aqui é extremamente importante. Depois, seguindo, né? O homem tem a presunção ou ingenuidade de achar que é capaz de realizar a obra de Deus. Não adianta, nós não temos capacidade de fazer a obra de Deus. Quem faz a obra de Deus é o próprio Deus por meio da sua palavra. Então basta nos crer em seu enviado e no seu profeta, né? E a palavra dele para a sua obra ser efetuada. E graças ao Senhor que através dessa palavra profética, né, nós temos hoje, né, um boom de adolescentes, né? O surgimento inédito de tantas casas de adolescentes por aí, Brasil afora, também outros países. Temos mais de 300 casas de adolescentes, né? E graças ao Senhor, é uma época, né, que estamos vivendo totalmente novo, né? Totalmente uma novidade. Esses adolescentes estão buscando o Senhor, amam a palavra do Senhor com simplicidade, sem conceito nenhum. Eles creem, né? De os olhos fechados, o que o Senhor está fazendo. Por isso que o Senhor abençoa, né? Crê na palavra e o Senhor abençoa e a obra é realizada. Aqui temos um versículo aqui, João 5, 39, 40. Esse versículo diz assim: examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Olha, essas mesmas palavras das escrituras é que testificam a respeito do Senhor. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Olha só, a palavra do Senhor é vida, ela é viva e ela dá vida para quem crê e absorve ela, né? É preciso achar vida nela, não é só saber conhecimento das Escrituras, mas precisa ir para Jesus para encontrar vida, né? E a vida eterna está em Jesus. A palavra profética é Jesus falando conosco de uma maneira viva. É um falar rema. É muito importante. Esse falar profético é um falar rema instantâneo para atender à necessidade do momento, né? Graças ao Senhor. E também finaliza com 1 João 1:1, né, que sabemos o que é. O falar vivo do Senhor é que dá vida, pois a vida é uma pessoa. Ele é a vida desde o princípio. Dele temos ouvido e temos visto e contemplado com nossos próprios olhos com respeito ao verbo da vida. Outra vez a ênfase aqui é da vida. Essa palavra traz realidade da própria pessoa do Senhor Jesus, né? Então aqui esse versículo fala, nós temos ouvido e temos visto e as nossas mãos apalparam. O Senhor é tão real, se torna tão real, se torna até palpável, né? Isso é verdadeiro, essa é a própria realidade de Deus, nós podemos alcançar através da palavra profética, graças ao Senhor. E em 1 Tessalonicenses 2,13, Paulo fala assim, que vocês ouviram as nossas palavras e creram que ela é a palavra de Deus, né? Por isso que essa palavra que através da crença de vocês, através da fé de vocês, ela então pode operar eficazmente em nós. Amém. Graças ao Senhor. Aí na quinta-feira diz o seguinte, né? A palavra profética na época de apóstolo Paulo, né? Primeiro ele cita João 3, né? Como o Satanás ele é enganador, né? Ele próprio
Apocalipse 12:9, diz que ele é o sedutor do mundo inteiro. Então ele colocou a dúvida na cabeça da Eva. Então, através da dúvida, ele ganha a pessoa, leva a pessoa para o lado dele, através de argumentos e tal, né? E essa pessoa perde a simplicidade, né? Então perde também a desobediência, né? Simplicidade, genuinidade para com o nosso Senhor. Então, isso é muito importante, né? Então, falando de Pedro, Pedro assumiu, né, essa palavra profética, se tornou o canal que Deus usou para levantar a igreja em Jerusalém. E ali também, ele abriu a porta de salvação aos judeus. Mas no capítulo 10 de Atos, nos mostra que ele também abriu, né, a porta de salvação aos gentios, né? Mas Pedro teve dificuldade para absorver, né, o fato de que gentios também podem receber a salvação de Deus. Então, quando ele saiu da casa de Cornélios, ele foi muito inquirido, né, pelos judeus de Jerusalém, dizendo como é que você entrasse na casa de homens incircuncisos e comesse com ele, né, com eles. Então, aí Pedro explicou tal, né, que o Senhor também dava salvação para os gentios, gentios também, né, tem a mesma promessa que os judeus, né, todos formam o mesmo corpo, que é o corpo de Cristo, tal. E aí eles creram, né, mas creram agora, mas depois vieram novamente a dúvida, né. Então, Pedro tinha essa dificuldade, né. Aí mais tarde o Senhor então levantou o apóstolo Paulo, né, para abrir porta aos gentios, né? Porque na época de Pedro, Pedro tinha dificuldade de absorver os gentios, porque antes de ir para a casa de Cornélios, o Senhor havia mostrado para ele uma visão, né? Um lençol baixado do céu, e no lençol havia vários quadrúpedes, todos animais impuros, né? E o Senhor disse para ele: Pedro, mata e come. Isso por 3 vezes. Pedro refutou o Senhor: nunca entrou nada impuro na minha boca, né? Então isso mostra que Pedro estava impregnado pela lei, né, judaica, que é mosaica de Moisés, dado por Moisés do Antigo Testamento. Por isso, isso se tornou um estorvo para ele receber de bom grado, de coração aberto aos gentios. Aí o Deus precisou de levantar outro canal, né, que é Paulo. Nessa vez, Paulo, né, ele diz assim, ah, ele diz: Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Está em Gálatas 1:11, né? E também Gálatas 1:12 ele fala assim: Porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. E ah, também ele diz assim, Paulo, apóstolo, versículo 1, né? Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homens algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, Paulo aqui é o verdadeiro boca de Deus aqui, falando através através da palavra profética como canal para todas as igrejas. Realmente, Paulo chegou a levantar muitas igrejas, mas também ele sofreu muita perseguição, muitos opositores contra ele surgiram, mesmo na Galácia, né, aos Gálatas, Paulo disse, né, que vocês, a primeiro momento, vocês me amavam tanto, de tal modo que vocês queriam dar seus próprios olhos para mim, para curar a minha doença, né? Mas não sabendo o que aconteceu, que se viraram contra Paulo, né?
Por quê? Porque foram alguns judaizantes para aquela região de Galácia e confundiu a cabeça dos irmãos, né? Então, isso são os opositores da palavra profética. Hoje também nós vemos isso, como nas redes sociais postam tanta coisa, tudo isso são opositores da palavra profética. Não devemos segui-los, devemos ficar atento àquilo que Deus nos deu, através do canal correto, né, canal adequado, que tem sempre nos suprido com vida, dado direção para nós e dado nos suprimento também, que é importante, né? Então, nos dá direção, nos dá vida e nos dá suprimento. Então, isso reflete bem aos dias de hoje, né? Muitas pessoas falando contra, não sei o quê. Não vamos dar ouvido a essas coisas, vamos ficar firmes naquilo que o Senhor nos deu, né? E devemos agradecer ao Senhor com coração grato ao Senhor, né? Aí, aqui, Paulo novamente fala desses falsos apóstolos, né? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor de vós. Está em Gálatas 4:17. O inimigo havia implantado algo na mente dos Gálatas, e a partir daquele momento, alguns começam a disputar com Paulo, a ter ciúmes dele e a envenenar as pessoas contra ele. Puxa vida, hoje é a mesma coisa. Quando o leitor, o inimigo é quem? Querido leitor, o inimigo é quem introduz essas coisas. Sejamos simples e ficamos em alerta. Vamos ver as artimanhas de Satanás contra a palavra profética, né? Satanás usa pessoas cheias de ambição e apegadas à tradições. Toda a oposição à palavra de Deus advém desse agente externo. Então, o ataque de Satanás é um agente externo, né? Por lado de fora, né? O que a Satanás ataca? Usando as pessoas. Ambição, tradição, cheio de tradições e oposição. Paulo sofreu muito, né? Segundo a Coríntios 11, vocês podem ver, ele sofreu das mãos dos líderes religiosos, cheio de ambições, cheio de ambição, né? Que são inimigos de Deus, inverdades, palavras enganosas. Ele citou até os falsos apóstolos. Esses falsos apóstolos, né? Atacavam a palavra profética, né? Caluniavam Paulo, falavam coisas de Paulo que, na verdade, Paulo não era nada aquilo. Eles são muito eloquentes, eles são mestres de oratória, né? Eloquentes. E Paulo, quem era Paulo? Paulo não era nada, né? Em comparação a ele, não era bom em eloquência. Entretanto, Paulo, quando ele falava, ele passava a vida. Isso que era importante, né? Isso é bom para nos diferenciar de pessoas cheias de oratória, cheias de eloquência, né? Tal, mas falta vida, né? E aqui tem uma palavra que Paulo cita, né? Ele diz assim: estando entre vós ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém. Frisa essa palavra pesado, que vamos explicar daqui a pouco. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Isto está em 2 Coríntios 11, 7 e 10. Palavra pesado, né? É do grego katanarkal, que tem raiz de narcos, né? Aí vem narcotráfico, não sei o que. Então, pode designar como entorpecente. Então, esses falsos profetas, através de palavras bastante eloquentes, tal, cheias de oratória, convenciam as pessoas, mas
essas palavras que falsos apóstolos diziam tinha um elemento entorpecente, entorpecia os crentes, enfeitiçavam os crentes, né? Então, o que nós devemos tomar cuidado com os ditos falsos apóstolos, né? Na época de Paulo era assim e não é diferente hoje. O que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolo de Cristo. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Portanto, vivemos na época muito, né, decisiva. Né? De um lado, o Senhor quer voltar rápido, e o Evangelho do Reino tem que alcançar todo mundo. Né? O Senhor está usando ferramentas, né? Comportagem, SEAP, adolescentes, valente de Davi, tropas e tal, capitães e tropas e tal, para semear o evangelho do reino. Por outro lado, Satanás também tenta brecar isso através de homens, né, que têm ambição, tudo que eu falei, a palavra deles são veneno, viu? Entorpece as pessoas. Amém? E por fim, chegamos por um lado, né, nós falamos de falsos apóstolos, essas coisas, palavras negativas, oposição à palavra profética e tal, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter misericórdia, né? Como Judas fala aqui nesse versículo: compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então, a nossa atitude por aqueles que têm dúvidas, que são vítimas, né, dessas palavras eloquentes, tal, nós precisamos, né, salvar, né, ter misericórdia, né, dessas pessoas, desses irmãos nossos, salvá-los e arrebatá-los do fogo, tirá-los do que não é a verdadeira palavra de Deus, né? Também compassivos, devemos ser compassivos em temor a Deus, né? Detestando a roupa contaminada pela carne. Ó Senhor Jesus. Então, isso aqui, finalizando, né? São essas as palavras, né? As dúvidas provêm do inimigo de Deus, do agente externo. Ele quer tirar-nos da simplicidade e pureza devidos a Cristo. 2 Coríntios 11:3. Por isso devemos ter compaixão dos que estão com dúvidas. Salvemos essas vítimas entorpecidas pelo narco, que transtorna e hipnotiza o homem. Salvai-o arrebatando do fogo. Quanto a vós outros, sede também compassivo em temor, né? Então, irmãos, essa é a nossa atitude. Por um lado, a gente tem que estar firme contra todos os ataques dos opositores, porque Satanás usa homens, né? Mas Deus também usa homens. Deus pode nos usar e também ter misericórdia daqueles que têm dúvidas, não? Para que possamos arrebatá-los do fogo, né? Trazer de novo para a vida normal da vida da igreja. Amém? Jesus é o Senhor.